Olá pessoal! Aqui professor Giraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo. Giraldelli estuda hoje. Roma. Economia, política e sociedade. Localização: Península Itálica. Século VIII a.C. Períodos da história romana. Monarquia, domínio etrusco. República, Senado. Império, Césares. Versões sobre a origem de Roma. Após a destruição de Troia, o troiano Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica. Poema e a Eneida. Autor, Virgílio. Fundada por pastores que se estabeleceram na região centro-ocidental da Península Itálica, etruscos, italiotas e gregos. Roma teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a lenda, os gêmeos foram atirados às margens do rio Tibre, a mando do seu tio, Amúlio. Período monárquico. Nesse período, a sociedade romana estava estruturada em função da posse de terras. Patrícios, que eram os aristocratas, pertenciam ao conjunto de famílias nobres. Clientes, pessoas pobres, livres ou estrangeiras, dependentes dos patrícios que lhes davam terras em troca de serviços. Plebeus, que era a classe mais numerosa. Não tinham direitos políticos, nem de cidadania. Eram pobres e não podiam se casar com patrícios. Escravos, prisioneiros de guerra ou enjeitados quando criança. Não podiam legalmente casar nem fazer testamentos. Período republicano. O Senado era órgão máximo da República. Funcionava como órgão legislativo, cabendo-lhe decisões sobre guerra, paz e controle do orçamento público. Magistrados, que exerciam funções executivas e administrativas, subdivididos em questores, pretores, edis, pontífices e censores. Questores, coletavam impostos e administravam o tesouro público. Pretores, juízes de questões familiares e sociais, com o tempo. Exercem funções no exército. Edis, e administradores dos centros urbanos, limpeza, festas. Pontífices, e encarregados dos cultos religiosos. Censores, e censo da população, contagem. Patrícios versus plebeus. As causas. Distinção injusta entre as duas categorias sociais. Os plebeus, além de excluídos da magistratura, eram proibidos do matrimônio patrício. Dívidas contraídas pelos plebeus e desumanidade dos credores patrícios, que prendiam os pobres sem recursos para pagá-las com a escravidão. Cansados das promessas do Senado, os plebeus retiram-se para o Monte Sagrado, com o propósito de fundar uma nova cidade. Para voltar, os plebeus exigem e conseguem a nomeação de 2 representantes no Senado. Tribunos da plebe. Vitórias dos plebeus. Tribunos da plebe podiam propor leis e vetar aquelas contrárias aos interesses da plebe. Lei Canoleia permitia casamentos entre patrícios e plebeus. Lei Licínia Sextia proibiu a escravidão por dívidas e acesso à terra pública. Entre 449 e 300 a.C., foram votadas leis que aboliram a escravidão e permitiu o exercício de funções em qualquer magistratura por plebeus. Organização política. O Senado conservou-se durante muito tempo na República. Era formado pelos chefes das principais famílias romanas. Sua influência aumentou de tal modo que no fim da República exercia, praticamente, todos os poderes. O consulado, encarregado do poder executivo, era exercido por 2 cônsules, eleitos pelos comícios centuriais pelo prazo de 1 ano.
O ditador, em caso de perigo para a pátria, era nomeado um ditador por 6 meses, com poderes absolutos. O primeiro ditador romano foi Tito Laércio em 498 a.C. Organização econômica. Baseava-se na agricultura e no comércio. Inicialmente na produção e comercialização de pães, legumes e raramente carne. Mais tarde, tornou-se mais variada e ovos, peixes, ostras, cogumelos. Comercialização de produtos pelo mar Mediterrâneo. As primeiras conquistas. Causas. Necessidade de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas. Regiões conquistadas. Magna Grécia, ilhas próximas, terras às margens do mar Mediterrâneo. O Alto Império Romano. Governo de Otávio Augusto, 27 a.C. a 14 d.C. Consolidou-se no poder, obtendo apoio das camadas populares. Promoveu uma política de construção de grandes obras públicas. Desenvolvimento do comércio, graças à PAX romana. Governo forte e centralizador. Arrecadação de impostos feita pelo Estado. Profissionalização do exército romano. Instituição do cargo vitalício e não hereditário apenas, mas também por adoção. A sociedade romana no governo de Otávio Augusto. A sociedade estava dividida em duas classes distintas. Os livres, cidadãos de Roma ou habitantes das províncias, divididos em 3 categorias: senatorial, equestre, plebeia. Senatorial, quem tinha fortuna superior a 1 milhão de sestércio. Equestre, com fortuna entre 400 mil e 1 milhão de sestércio. Plebeia, classe inferior. Os escravos, menores em relação a outros períodos da história romana. Em sua maioria prisioneiros de guerras ou por hereditariedade. Os sucessores de Augusto. Com a morte de Augusto, mesmo com a estabilidade econômica que gozava o império, houve uma constante instabilidade política nos governos subsequentes. A guarda pretoriana, reforçada para evitar atentados contra a vida dos governantes, acabou impondo e derrubando imperadores de forma violenta. Dentre eles, Calígula, 41 d.C. nomeou seu cavalo como cônsul e foi assassinado pela guarda pretoriana que o substituiu por Cláudio, 41 a 54 d.C. Os sucessores de Augusto. Nero, 54 a 68 d.C. Foi proclamado imperador de Roma aos 17 anos, mandou assassinar ou executar muitos dos seus inimigos políticos, bem como sua mãe, pelas críticas que fazia a sua amante. Foi acusado de ter incendiado Roma e moveu violenta perseguição aos cristãos que se recusava a cultuá-lo. Foi deposto por exércitos revoltosos da Espanha que invadiram Roma, sendo morto por um escravo. Sua queda deu início a um conflito no qual cada exército da província e a guarda pretoriana quiseram transformar seu líder em um imperador. A dinastia Flávia. Trajano, 98 a 117 d.C., o Império Romano atingiu a sua máxima extensão territorial. Nascido na Espanha, no governo de Trajano, amplia-se o número de senadores, incluindo representantes gregos e africanos. A dinastia dos Antoninos. Adriano, 117 a 138 d.C., e Antônio Pio, 138 a 161 d.C. procuraram governar com base no direito divino oriental. Marco Aurélio, 161 d.C. a 180 d.C. voltou a governar com o Senado para evitar conflitos. Foi sucedido por seu filho Cômodo, 180 d.C. a 192 d.C., que o matou para suceder-lhe, após descobrir que o seu sucessor seria o general Máximo. Ao centralismo da dinastia dos Antoninos, 96 d.C. 192 d.C., seguiram-se as transformações sociais e culturais dos Severos, 193 d.C. a 235 d.C. As influências orientais,
principalmente do Egito, eram acentuadas em Roma. O direito romano é a mais notável contribuição romana à cultura ocidental. O direito também se modificou e maior proteção aos órfãos e idosos, humanização dos processos judiciais e a garantia da integridade física do cidadão. O direito civil, jus civile, baseado nos costumes e nas leis mais antigas. O direito estrangeiro, jus gentium, com as conquistas territoriais e o domínio de outros povos, surgiu o direito estrangeiro. O direito natural, jus naturale, compunha-se do conjunto de princípios fundamentais e universais da justiça, que não podiam ser desobedecidos por nenhuma autoridade. Juntos, formavam o direito público. Quanto às relações pessoais e familiares, eram regulamentadas pelo direito privado. O Baixo Império, terceira, quarta. O colonato e a divisão do latifúndio em duas partes, a reserva senhorial, que se mantinha nas mãos do proprietário, e os lotes, cedidos aos trabalhadores, chamados colonos. O governo de Diocleciano, 284 a 305 d.C., tornou-se imperador com o apoio das legiões. Transferiu a capital do império para Nicomédia, enfraquecendo Roma. Temia os três perigos da cidade, o Senado, a plebe e as legiões. Instituiu a tetrarquia, composta de um Augusto e um César. Revigorou o caráter divino do poder real e ordenou o fechamento de todas as igrejas cristãs, instituindo o culto solar de origem egípcia. Após sua morte, os três governantes restantes entram em choque, saindo vitorioso. Constantino, único imperador entre 313 e 337 d.C. Agora é com você. Vamos estudar história, pesquise, estude e descubra um mundo fantástico. Se gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva. Abraços do professor Ghiraldelli. Ghiraldelli estuda. Vamos estudar. Até próxima aula.